Olá, me chamo Emiliana, sou professora de matemática da Rede Municipal de Ensino de Florianópolis e hoje trago para socialização na 8ª Feira Regional de Matemática da Grande Florianópolis parte da minha pesquisa de mestrado realizada no programa de pós-graduação em Métodos e Gestão em Avaliação da Universidade Federal de Santa Catarina. A pesquisa se desenvolveu em 6 etapas. A primeira e segunda etapa, a criação da matriz de referência e a construção dos itens, eu socializei no evento do ano passado. O foco da socialização desse ano é a 5ª etapa da pesquisa, intitulada Análise Estatística dos Itens e a criação da escala de proficiência em matemática. A análise estatística envolveu a análise de dimensionalidade através da análise fatorial, utilizando o software R, baseado nos modelos da TRI, utilizando o pacote MIRT, e a estimação dos parâmetros dos itens, utilizando o modelo logístico de 3 parâmetros da TRI. Os resultados. Então, na análise de dimensionalidade, primeiro, os 30 itens eles foram submetidos à análise fatorial. O gráfico scriptplot, ele deve ser analisado com ressalvas, porque essa análise, ela utiliza correlação. E como esse instrumento é aplicado utilizando a metodologia de Beebe, essas correlações, elas podem apresentar problemas nas suas estimativas. Porém, essa análise já dá uma ideia do número de dimensões do nosso instrumento. Então, no gráfico, visto que a linha vermelha é a linha de corte, nota-se que o instrumento apresenta uma única dimensão dominante e uma segunda dimensão, mas ela está muito próxima da linha vermelha. Então, a gente pode considerar que ela não é relevante para análise. E isso indica que o instrumento apresenta uma única dimensão, ou seja, ele é unidimensional. Na tabela, temos as cargas fatoriais com um fator e com 2 fatores. Então, na análise com um fator, nós verificamos que dos 30 itens, 28 itens medem a proficiência em matemática, pois eles apresentam uma carga fatorial acima de 0,30, que, segundo Pasquale, é considerado relevante para a dimensão que está sendo aferida. A variância explicada para essa análise com uma dimensão é de 37,2%. Riquese diz que, se essa variação for acima de 20%, o instrumento já pode ser analisado como modelo unidimensional da TRI. Na análise dos itens pela TRI, nós classificamos os itens de acordo com as condições a seguir. Então, parâmetro A, que é o parâmetro da discriminação, menor que 0,55, nós temos os itens 15 e 24. A segunda condição, parâmetro B, fora do intervalo entre menos 4,5 e 4,5, apenas o item 16, e o parâmetro C maior que 0,5, nós não tivemos nenhum item. Parâmetro B é o grau de dificuldade, parâmetro C é o acerto ao acaso, ou o famoso chute. É importante ressaltar que essas condições, elas não devem determinar a eliminação direta dos itens, mas está apontando uma necessidade de se consultar os especialistas para verificar se realmente esses itens possuem indícios de erro de gabarito, erro na elaboração, e aí saber, a gente poder verificar se realmente a eliminação é um encaminhamento plausível, Então, o item 16, anteriormente, já havia sido analisado porque tinha se apresentado ruim na análise de dimensionalidade. O item 15, durante a aplicação da avaliação diagnóstica, eu verifiquei que vários estudantes não compreendiam o conceito de simetria, ou simplesmente não conheciam, e por esse motivo, pode ter sido o que levou o item não ser calibrado. O item 24, por sua vez, ele é um item fácil, ele foi inicialmente indicado pelo elaborador e verificado estatisticamente, Mas ele já havia sido indicado como não pertencente a essa dimensão, na análise da dimensionalidade. Então, esse item foi analisado também por especialistas e foi verificado que ele tem uma ênfase na interpretação de texto. Então, ele é pouco relevante na verificação da proficiência em matemática. Então, assim, decidiu-se eliminar os 3 itens. Então, item 15, 16 e 24. A calibração foi feita novamente, e aí nós obtivemos, então, a curva de informação do teste, em que a gente pode notar que a avaliação apresenta evidências de validade, porque a curva em azul
indica que a avaliação abrange estudantes, desde estudantes com baixa proficiência até estudantes com um nível avançado de proficiência. O comportamento do erro padrão, que é a linha, a curva rosa, que está relacionada à precisão do instrumento, ela atinge o valor mínimo exatamente no ponto da escala onde a curva atinge o valor máximo, e como essa avaliação ela tem o objetivo de diagnosticar as dificuldades dos estudantes no acesso para o 6º ano, a finalidade dela está sendo cumprida, já que ela, como eu já falei, abrange todos os níveis de proficiência. Na tabela com os parâmetros finais dos itens de matemática, da avaliação diagnóstica de matemática, nós observamos que os parâmetros da discriminação vão de 0,6464 a 2,1746. E o parâmetro B, que é o grau de dificuldade, que indica a região na escala onde possui maior informação, varia de menos 1,792 até 4,0334. A construção e a interpretação da escala de proficiência, então, inicialmente, essa escala, ela teve os parâmetros e os níveis de proficiências representados na escala 0,1, né, ou seja, a média 0 e desvio padrão 1, só que a escala construída, ela utilizou uma nova métrica, então, que foi obtida através de uma transformação linear. A escala, ela foi construída com a mesma métrica do SAEB, 250-50, ou seja, média 250, desvio padrão 50. E foi utilizado essa escala para que a gente não tivesse proficiências negativas. Então, para a definição da escala, o primeiro passo foi identificar os níveis âncora, que é onde a gente localizou os itens âncora. Então, nós utilizamos a definição de Andrade, Tavares e Vale, né, que diz que um determinado item é âncora para o nível Z, sendo o Y menor que Z, se e somente se, primeiro, o item for respondido corretamente por pelo menos 65% dos estudantes para aquele nível de habilidade, para o nível Z, o item for respondido corretamente por uma proporção menor de estudantes, no máximo 50%, com nível de habilidade imediatamente anterior, e a diferença entre as proporções serem de pelo menos 0,30% ou 30%. Assim, um item para ser âncora, ele é um item típico daquele nível, ou seja, ele é bastante acertado pelos indivíduos daquele nível e ele é pouco acertado pelos indivíduos do nível imediatamente anterior. Eu apresento, então, a tabela com as proporções acumuladas nos níveis, onde a gente pode ver, então, por exemplo, que o item 22 é um exemplo de item âncora, porque ele atende às 3 condições necessárias. Primeiro, a probabilidade acumulada no nível 200 é de 0,73, ou seja, é maior que 0,65. O nível anterior tem probabilidade acumulada de 0,34, que é menor que 0,50, e a diferença entre as probabilidades entre o nível 200 e 150 é de 0,39, satisfazendo a terceira condição. Além disso, nós classificamos como item quase âncora se ele atendesse a 3 critérios. Primeiro, ele fosse respondido por pelo menos 65% dos estudantes para aquele nível de habilidade, por no máximo 60% no nível anterior, e a diferença entre a porcentagem ser de pelo menos 15%. Aqui nós apresentamos, então, a escala com os níveis de proficiência em matemática, onde é possível identificar os itens pertencentes a cada nível. Foram determinados 6 níveis âncora, os níveis 50, 100, 150 e 500 não apresentaram nenhum nível âncora, item âncora ou quase âncora. Assim, a gente pôde descrever os níveis de proficiência em matemática a partir dos itens ancorados. Como considerações finais, a pesquisa cumpriu com o objetivo principal de desenvolver uma escala de proficiência para avaliação diagnóstica em matemática, apresentou evidências de validade e confiabilidade pela teoria de resposta ao item, e também eu destaco o protagonismo dos professores, que foi fundamental em todo o processo, desde o processo de elaboração e validação dos itens até a aplicação da avaliação diagnóstica nas suas turmas.